quem você colocaria, que grupos políticos e movimentos sociais você colocaria nesse espaço de esquerda radical hoje? Tem? Não, hoje, se nós observarmos a cena, e temos que sempre atuar com honestidade, todos aqueles que estão ao amparo do governo Lula, disso que se chama difusamente lulismo ou petismo, não constitui uma esquerda radical. A esquerda radical habita na cabeça de alguns críticos, de alguns intelectuais. Mas por exemplo, desculpa te interromper, mas, por exemplo, PCBR, PSTU, PCO, POR, tem uma série de grupos que se intitulam como parte dessa esquerda radical. Você os considera parte dessa esquerda radical? Porque eles não estão no lulismo. Não, todos eles, à sua maneira, estão no lulismo, eis a questão. Vamos lá, é muito boa a tua questão. Muito boa. O PSTU e o PCO são partidos. O PCBR é uma iniciativa que está longe de ser partido. O PCBR é basicamente uma organização identitária. A gente pode discutir isso com mais detalhe. Mas o Partido da Causa Operária, o PCO e o PSTU, por exemplo, são organizações que, nas últimas eleições, marcharam com o Lula. O PCB marchou com o Lula. Nós tivemos o lulismo de primeiro turno e o lulismo de segundo turno. Todos ao amparo. Quando você, com honestidade de propósito, analisa os documentos e a crise, todos nós estamos com um problema. Veja que eu não estou pontificando desde um lugar onde eu não estou também implicado. Mas eu observo que um partido político, e sobretudo os partidos políticos, que estão legalizados no sistema de partidos políticos, nos tribunais, etc., que acessam de alguma forma o fundo partidário, o fundo eleitoral, eles não estão cumprindo a sua tarefa no radicalismo político. Estão longe de fazê-lo. Eu falo isso com uma preocupação. Mesmo a UP, todos eles, de alguma forma, eles expressam a crítica ao que eles chamam de neoliberalismo do governo Lula. E, na prática, eles atuam como se fosse a consciência crítica de um republicanismo burguês notoriamente insuficiente na periferia capitalista. E todos eles flertam com teses liberais, com teses pós-modernas, com teses identitárias, que constitui na prática uma ruptura com a tradição crítica brasileira, com todos os problemas que ela sempre teve, desde a opção pela luta armada, pelas alianças de classe, etc. Era uma experiência própria, centrada no horizonte da Revolução Brasileira e do socialismo e de uma política própria para as classes subalternas. Tudo isso hoje está dissimulado, tudo está dissipado em alguma medida. E a crítica que apenas emerge agora, no quinto mandato do PT e o terceiro de Lula, é uma crítica ainda que reivindica do personagem central, do presidente da República, para que ele assuma. É uma crítica, assim, digamos, de um órfão, que ainda pede que seu papai atenda os seus interesses. Não é a perspectiva de um sujeito autônomo, é ainda um sujeito demandante do terreno da política, e que pede que o governo realize aquilo que ele se propunha na campanha, sem entender essa trama global. Então, todos esses partidos, eles são absolutamente insuficientes para a situação atual. E eu digo isso como um lamento, porque nós precisaríamos que esses partidos assumissem claramente uma oposição ao governo, uma oposição clara, não só uma oposição ao Haddad, ao ministro da Educação, ao Múcio, etc., mas uma ruptura que pudesse começar a constituir também no terreno eleitoral uma oposição de esquerda. Porque, no outro lado, nós temos a ofensiva burguesa, ideológica, política, econômica, cultural, muito afinada. Esses partidos todos que você menciona, Haroldo, eles não entenderam que nós estamos operando numa lógica de situações extremas. E nessa lógica de situações extremas, a ambiguidade mata. Segundo, o tema do 6x1, né, o Haroldo? Né? Veja, quando saiu o RIC, não existe um movimento
para Vida Além do Trabalho. Existe Vida Além do Trabalho, que é uma iniciativa de um trabalhador que, na sua angústia e no seu desespero, lançou pelas redes digitais uma proposta, viralizou e deu, que é exatamente o VAT, que deu o seu desaguador natural. Se transformou no vereador mais votado no PSOL do Rio. O Rio é dado essas novidades, viu? O Rio criou o Gabeira, inviabilizou o Darcy Ribeiro. O Rio de Janeiro tem essa coisa. Então, vai lá, aparece. Quando isso começou a ter que ser incorporado por um conjunto de organizações, e todos, começou lá uma caça às bruxas lá dentro. E o Rick fez, inclusive, o verdadeiro escândalo, a meu juízo, que foi vincular o VAT a uma marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Pô, o que é isso? Como é que isso vai se transformar no movimento de massas? Que os trabalhadores estão submetidos a um regime de exploração brutal da força de trabalho, cuja escala 6x1 é uma expressão acabada, eu não tenho dúvida. Há pouco teve a PepsiCo, né, que tentou os trabalhadores fazer uma greve nessa direção e foram brutalmente derrotados, estão aprendendo. Agora mesmo, tem outras iniciativas, elas vão continuar aparecendo. Mas aí o pessoal do Bourbon, do supermercado, que tinha uma escala 10x1, né? E veja, e tinha gente que declarou, Haroldo, que diz assim, olha, 6x1, os camaradas meus que estavam, inclusive contribuindo no começo do VAT, diziam, olha, alguns locais, 6x1 para nós já é uma conquista, que é exatamente esse 10x1 que você está mencionando aí, o 8x1, é uma loucura o mundo do trabalho aqui. Então, a configuração de um movimento de massas não depende de uma sacada digital. Eu tenho um profundo desprezo e desconfiança por isso. Não porque eu menosprezo as mídias e a capacidade de mobilização e de divulgação desse meio técnico que é a internet, mas eu fico apegado à situação do povo e das classes sociais, que é uma sociologia que desapareceu da reflexão, mas ela é fundamental, é ela que, na disseminação da convocatória, nós já podemos até chegar lá, mas o meio técnico não cria a realidade social, é a realidade social que cria esse meio técnico, que é a internet. E todas essas iniciativas, elas expressam contradições reais. Poderão crescer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Poderão, mas a luta pela jornada de trabalho é muito anterior ao VAT. É uma longa trajetória que existe aqui, que vocês podem acompanhar nos boletins do Diese. Então, não me apresente como novidade isso. E é por isso que eu fui tão cético e continuo criticando todos aqueles que acham que podem criar, a partir de um movimento social, uma dinâmica destinada a salvar o governo Lula. A ideia subjacente é que, se os movimentos emergirem com força, vai criar a possibilidade de disputar o governo. E reafirma-se a tese, a meu juízo absurda, inadequada, completamente irreal, de que esse governo está em disputa. É isso que está subjacente. A ideia fundamental é que, se criarmos um movimento, se o MST levanta, se o MST levanta, se o VAT levanta, coloca uma dinâmica que force o governo a optar entre os gregos e os troianos, e eles vão finalmente ficar do nosso lado. Isso é rigorosamente falso. A luta dos trabalhadores precisa estar enraizada nos sindicatos. Eu vejo, por exemplo, os químicos aí de São Paulo, Haroldo. Eles fazem campanhas, eles têm... É um sindicato forte, é um sindicato rico. E é um sindicato que traz conquistas econômicas, mas poderia falar de outros metalúrgicos, etc., de outros sindicatos no Brasil. Eles não estão pautando essa luta. Sem isso, vamos pensar na Petrobras e vamos pensar nas grandes empresas de mineração, etc., está vinculado ao setor de serviços, que tem uma taxa de exploração efetivamente brutal, sobretudo depois das reformas trabalhistas e da falta de ação do governo para revogar a reforma trabalhista. Eu sabia que o Lula mentia, mas agora está se comprovando. Daí meu ceticismo, minha análise concreta sobre a possibilidade que se transforme no movimento de massas. O Nildo, vou fazer mais uma pergunta dos espectadores. Daria para a gente ficar aqui até tarde, mas, enfim, a gente... Eu tenho tempo disponível, posso ficar até as 5 da tarde. Não, mas eu não tenho, eu tenho que cuidar do Opera Mundi também, do site.
Infelizmente, eu ficaria. O Tom pergunta: Léo Péricles, Renato Freitas, Vivian Mendes, Natália Bonavides, não são novas lideranças radicais de esquerda, esses nomes? Eu incluiria aqui até nomes como que são públicos, figuras públicas. Não, vou ficar nesses quatro. Vamos ficar nesses quatro. Essas figuras não são importantes o suficiente para a gente não dizer que a esquerda está sem líderes radicais? Bem, aí, até onde eu conheço, são nomes completamente diferentes, né? Eu conheço o Léo Péricles, já dividi mesa com ele, e é o principal dirigente da UP, um partido político. Renato Freitas é um vereador e um deputado paranaense, cujo discurso está muito preso à ideia de que é preciso ser autêntico dentro do Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores não tem mais espaço para autenticidade. Então, o Renato Freitas teria que não só fazer essa crítica, teria que ter uma ruptura com isso, mas ele não tem. Mas o discurso do Renato Freitas é carregado de moralismos. E não tem uma interpretação sobre a questão racial no Brasil baseado na nossa tradição crítica. Eu não conheço a fundo Vivian Mendes e Natália Benevides, mas vocês estão falando de figuras eleitorais. E essas figuras todas eleitorais, elas estão presas numa dinâmica dos partidos políticos e são incapazes de transcender. Quero deixar claro, um sistema político, mesmo decadente, como é o nosso sistema político, e os partidos políticos, com suas limitações, vão criar novos personagens, mas não lideranças. Vão criar figuras que expressam o incômodo, a crítica ao cinismo, mas não são os construtores da verdade. E nem poderão oferecer uma alternativa teórica política às suas próprias condições. Eu vejo todos eles se debatendo. O caso do Léo Péricles é diferente porque ele é dirigente de um partido político. Os demais não são dirigentes de partidos políticos, são personagens incomodados. A Vivian também da UP. Isso. A Vivian também é membro da direção da UP. São da UP. É uma situação diferente da Natália Benevides e do Renato Freitas, e tantos outros que estão por aí. Então, eles expressam um certo desconforto, mas eles não conseguem transcender a ordem. Eu vi um debate, por exemplo, o último debate que eu vi, não quero ser injusto com a UP e com o Léo Péricles, mas eles ainda cobram coerência do governo. Eles ainda cobram coerência do governo. E, como diz um Lacan, né? Quando o sujeito ainda briga com a ex-mulher é porque ele ainda está casado. Então, eu aplico isso. Quando tu ainda está brigando, cobrando do lulismo que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele abandone o neoliberalismo, que ele não corte o BPC, que ele não... Isso tudo é quinquilharia, tá? Demandando de um sujeito que não pode mais te dar, e não é de hoje, dessa eleição, dessa correlação de forças. Há um equívoco aqui, é que tem que ser analisado os governos anteriores do PT como cúmplices dessa ordem. Nós não chegamos aqui sem a contribuição notável de Lula, Dilma e do petismo. Esse é o problema. Então, precisa de uma ruptura de fato radical, uma ruptura intelectual, teórica, política, com essa herança. Agora, quando eu digo isso, o pessoal diz, Nildo, cuidado com a direita. Eu digo, só podemos cuidar da direita se tivermos uma ruptura, porque a direita diz, a esquerda que existe é essa esquerda, é o Lula. E eu digo, isso não é esquerda, isso é uma esquerda liberal.